Paulo aos Colossenses, capítulo 3, os versículos 18 a seguir. Estamos com os irmãos meditando nestes dias. Colossenses, capítulo 3, os versículos 18 a seguir. Glória a Deus. Nós leremos, irmãos, até o versículo de número 21. 18, 19, 20 e 21. Amém, amados? Amém. Eu leio os pares e os irmãos, os ímpares, por favor. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ano. Amém. Nós vamos fazer mais uma breve oração. Senhor Deus, eu quero dar graças ao Senhor por esta oportunidade que novamente temos de estar em Tua casa. Louvo o Teu santo nome por estar com os Teus filhos para este momento de adoração ao Senhor e de meditação da Tua palavra. Peço a Ti uma vez mais que fale conosco, alimente a cada um de nós com a boa palavra que vem do trono da Tua graça. Queira usar-me além dos meus limites e falar com Tua igreja. Pai celestial, dá-nos graça, Senhor, pois precisamos a fim de transmitir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos, tem liberdade para tomarem os assentos. Meus irmãos, eu quero, antes de começarmos a estudar aqui a palavra de Deus, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que tenho de estar com os irmãos, para juntos cultuarmos ao Senhor nosso Deus, e nesta noite ter a oportunidade de estar mais uma vez falando a palavra do Senhor. Quero também agradecer a Deus pela viagem que fizemos. Deus nos guardou, levou-nos em paz e nos fez retornar em paz. Fomos, retornamos em paz, graças a Deus. Agradeço as orações dos irmãos por minha pessoa, pela pessoa do pastor Luciano, e desejo transmitir aos irmãos, a pedido dos mesmos, a paz do Senhor, do irmão Antônio e da irmã Gilda, que estão lá servindo ao Senhor nosso Deus. Enviaram a paz do Senhor para toda a igreja e continua pedindo oração dos irmãos por eles lá. Nós ministramos a ceia do Senhor, fizemos uma visita a quem já estava destinado a fazermos, e foi uma viagem boa, abençoada. Está tudo nas mãos do Senhor nosso Deus, correrá segundo a vontade do Senhor. Pedimos aos irmãos que estejam orando, então, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, já foi comunicado pelo pastor Luciano que a irmã Neuza, pelo menos até quando estava vindo para a igreja, está no hospital. A irmã Láucia é quem havia levado ela, o irmão Eliel e o Miqueias, que também estava enfermo. Nós vamos estar orando por eles. E o pastor Gladstone, foi ele, né, que foi levar a irmã Aline ao hospital, também já quase na hora do culto. A Aline precisou de ir ao hospital e ele foi levá-la. Então oremos por esses irmãos. Queridos, nós vamos voltar ao que estamos estudando com os irmãos, e os irmãos devem recordar, os que estavam aqui na semana passada, que estamos falando com os irmãos, dando seguimento ao que há tempo temos estudado, ou lembrando-vos que falávamos sobre a apostasia, e nós chegamos, portanto, a esta parte das Escrituras por uma razão, para entendermos pela palavra de Deus que esses preceitos, como já disse aos irmãos, eles foram definidos pelo Senhor nosso Deus, esses princípios. Eu usei a expressão aqui, o princípio moral, ele foi definido pelo Senhor nosso Deus, e ele não pode ser redefinido. Nós não temos como redefinir o que já foi definido pelo Senhor nosso Deus. Quero lembrar os irmãos rapidamente que muitos dos problemas que nós vivenciamos, que nós enfrentamos, têm a ver exatamente com a fraqueza da nossa parte
em não atentarmos para o que Deus nos fala em sua palavra, querendo que nós vivamos bem para a glória do seu santo nome. Mesmo, irmãos, enfrentando toda a problemática que pertence ao mundo dos mortais, e que não é pelo fato de nós sermos povo de Deus que não passaremos por tais problemas, não conheceremos estas situações adversas, que por vezes nos choca e nos deixa em situações tão desconfortáveis. Todavia, lembrando aos irmãos que o Senhor Jesus já nos advertiu que estas coisas são pertinentes a esta era, ao tempo de nossa peregrinação. Lembrando a todos que Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Logo, meus irmãos, é entendido por nós que assim como nosso Senhor Jesus Cristo venceu, nele também nós podemos vencer. Todavia, devemos recordar que a palavra de Deus, ela foi deixada para nós, para ser para nós lâmpada e luz, a fim de que não percamos a direção em meio a este mundo de tanta trevas. Nós podemos ser orientados por Deus através da sua bendita palavra. Daí, irmãos, a necessidade de estarmos sempre estudando a Bíblia, a palavra de Deus e participando regularmente dos cultos. E como costumamos falar, indiferentemente de quem não esteja presente no culto. Eu sou o pastor, estou falando inclusive para mim e para cada um de nós. Nós precisamos estar presentes nos cultos de ensinamento, escola dominical, 2 cultos de aprendizado, e que muito ajuda a nossa vida espiritual. Louvo a Deus, portanto, por sua vida aqui, e quero dar, portanto, seguimento ao que estávamos falando com os irmãos. Chegamos, irmãos, ou demos a princípio só uma pincelada sobre a questão do homem com a mulher com o homem, relacionamento de ambos, lembrando aos irmãos que no versículo 18, quando Paulo está dizendo, vós mulheres estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém ao Senhor, eu disse aos irmãos que, por exemplo, na versão, na King James, a Bíblia diz, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Ou seja, isto é oriundo ou tem a ver com a fé que nós abraçamos. A fé que nós abraçamos, ela traz consigo um chamado. Eu sempre costumo dizer isso aos irmãos. A fé que nós abraçamos traz consigo um chamado integral ou a um compromisso integral com o Senhor nosso Deus. E uma vez orientados pela palavra de Deus, nós precisamos ter entendimento que isto não se trata, irmãos, de um posicionamento humano, de pensamento humano, mas uma posição bíblica. Isto aqui, portanto, é uma posição bíblica. E feliz os lares, as famílias que atentarem para esta questão. Vejam que, aqui estou usando essa versão para os irmãos que é mais clara, está dizendo que deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Ou seja, isto tem a ver com a nossa fé. É um princípio de fácil compreensão se nós procurarmos compreender pela fé. Senão, meus amados, teremos por vezes dificuldade para abraçarmos isto ou esta situação. Já no versículo de número 19, os maridos são orientados pela Bíblia, na verdade advertidos e também ordenados, porque isso aqui aparece em forma de ordenança. Não se trata aqui de um sugestionamento, mas é uma ordem bíblica que os maridos devem amar a sua mulher e também, meus amados irmãos, não deve irritar com ela. Não deve irritar a sua esposa ou tratá-la de forma irritada. O versículo 20 está dizendo, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E no versículo 21, os pais não devem irritar os filhos para que eles não percam o ânimo. Nós estamos falando agora, irmãos, parece que pegamos de baixo para cima, estamos falando sobre os filhos em relação ao pai. Os irmãos devem lembrar que nós partimos para Efésios, lá Efésios capítulo de número 6, os versículos 1, 2 e até o versículo de número 4. Mas nós paramos na semana passada, depois de falarmos, irmãos, sobre esse princípio que vem do Velho Testamento e Jesus recorda ele no Novo Testamento, e Paulo trabalha esta questão quando ele escreve tanto em Colossenses e em Efésios, e nós estudamos isso com os irmãos, mas lembrando aos irmãos que Jesus apresenta isso como uma ordem divina e também não um sugestionamento humano, uma ordem de Deus em Mateus capítulo 15, versículo de número 4.
eu gostaria de voltar para lá. Estamos falando com os filhos, e é aquilo que eu disse aos irmãos, que é muito bom que os filhos estejam nos cultos de ensinamento, para que nós possamos ter a nossa fé fortalecida. Mateus capítulo 15, 4. Os irmãos encontraram? Então os irmãos vão me ajudar, por favor, lendo o versículo 4. Depois vocês vão ler também, irmãos, o 5 e o 6. Amém? Amém. Então, por favor, leiam. Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a seu pai ou a mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, profeta ao Senhor, que poderias aproveitar disso? Eles não precisam amar nem a seu pai, nem a sua mãe. Pois bem, nós estamos falando agora, partindo de Efésios, sobre a questão da obediência e a questão do honrar, no papel do filho, dos filhos. Temos filhos aqui casados, que também precisam honrar os seus pais. Amados, em Efésios, nós vamos observar a palavra filhos por várias vezes. Mas no capítulo de número 6, o versículo de número 1, a Bíblia ali está referindo, meus amados e queridos irmãos, a crianças e adolescentes. Ou seja, Efésios capítulo 6, versículo de número 1, a Bíblia está referindo a crianças e adolescentes. Quando nós chegamos no versículo de número 4, estou sendo bem rápido aqui, o sentido é ambíguo, ou seja, ele já tem mais de um sentido. Já não tem a ver aqui com faixa etária, diferentemente da idade do filho. O filho precisa entender que ele teve um progenitor e uma progenitora, e a esses ele deve honrar até o dia de sua morte. Nós precisamos compreender bem isto. A gente sabe que a partir do casamento, a nossa família vem em primeiro lugar, mas com o casamento, não quebra-se o mandamento, a ordem divina de honrar os pais, indiferentemente do lugar que eles estiverem, da distância que eles estiverem, ou que nós estivermos deles, e indiferentemente da nossa condição, da nossa situação. Nós temos o dever, segundo a Bíblia, nós temos o dever de honrar os nossos pais. Que isto fique bem claro para nós. Atenção, meus amados e queridos irmãos, Jesus aqui está mostrando para nós que isso tem uma ordem. Isto aqui também não é um pedido, não é um sugestionamento do ser humano, é uma ordem divina. Jesus apresenta como ordem divina no versículo de número 4, porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ou amaldiçoar o pai e a mãe, que morra de morte, essa expressão vem da nossa tradução, mas está dizendo, será punido com a morte. É exatamente isso que a Bíblia quer dizer. Esta pessoa, este indivíduo, será punido com a morte. Isso de acordo com a lei de Deus dada a Moisés. Mas observe, queridos irmãos, que já o versículo de número 5, estou falando sobre isso porque na semana passada eu fiquei até devendo aos irmãos aqui, falei que ia trazer para os irmãos depois, aquela fala do pastor Ezequias, quando ele disse que você consegue honrar a Deus, lá vou eu ter dificuldade. Me ajuda aí, como é que é? Mas não é possível odiar honrar, não é isso? Muito bem, é isso aí. O pastor Ezequias, ele diz naquela revista que nós estudamos aqui com os irmãos, quando ele tratou da questão do relacionamento dos filhos com os pais, ele disse, e eu achei muito interessante essa colocação do pastor Ezequias, ele disse para os filhos que é possível o filho honrar, obedecer e honrar e obedecer, mas é impossível o filho odiar e honrar o pai. Quando ele odeia, ele não consegue honrar. Tudo isto, meus amados irmãos, está relacionado com o amor que o filho deve ter para com seu pai. Lembrando aos irmãos que eu fiz uma observação que o filho, obedecendo, ele pode honrar o pai.
mas mesmo obedecendo, ele pode também desonrar o seu pai ou a sua mãe. Da forma como ele obedece, revoltado, contrariado, entendendo que aquilo é um fardo, que é uma maldade do pai, que o pai está impondo algo sobre a vida dele, ele não faz com o seu coração, satisfeito, logo ele estará desonrando o seu pai ou que seja a sua mãe. Quantos filhos que não são assim, obedecem mais contrariados, obedecem mais revoltados. Nós observamos isso nos nossos filhos, irmãos. Os filhos que batem a cabeça conosco, eles vão, depois de você observar que eles não estão contentes com o posicionamento do pai ou com o posicionamento da mãe. Só que nós entendemos que essas coisas são perfeitamente normais. Os filhos entendem que isto é normal, porque onde está o ser humano está o problema. Eu disse aos irmãos que a Bíblia não está querendo de nós que sejamos a família perfeita, mas a Bíblia indica-nos caminho para que a nossa família seja feliz, para que nós vivamos bem dentro da nossa casa. Afinal de contas, a nossa casa deve ser um pedaço do céu. Nós aprendemos que na nossa casa Deus deve estar presente, lá deve reinar a paz. Se nós procuramos ter paz, conviver bem com os de fora, como, meus amados irmãos, não procuraremos viver bem com os de dentro da nossa casa? Isso vai acabar por refletir dentro da igreja. Isso não ficará restrito à nossa casa. Isso vai refletir dentro da igreja. A igreja é composta de famílias. Nós formamos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E por vezes, irmãos, nós levamos isto sempre como normal. Irmãos, o que existe de famílias com problemas hoje em dia dentro do cristianismo não está escrito. Vêm para a igreja, se alegram, por vezes até sentem a presença de Deus, mas voltam para casa e estão agoniados dentro de casa, estão infelizes dentro de casa, filhos que perdem o prazer de estar dentro de casa, pais que o filho dentro de casa lhe incomoda, o filho lhe rouba a paz, não está feliz com a presença dos filhos, a esposa revoltada com o esposo revoltado com a esposa. Quantos, eu estou falando para cristãos mesmo, embora isso sirva para todos, mas quantos que chegam ao cúmulo do esposo dormir num determinado lugar e a esposa dormir em outro lugar? Ou se dormem juntos, dormem separados, no que diz respeito à questão do amor, à questão da união, à questão do relacionamento. Todas estas coisas, irmãos, nós estamos percebendo hoje no meio do povo de Deus. E por vezes isto afeta o bom andamento da obra do Senhor. Isto traz problemas sérios para a igreja do Senhor Jesus, porque se as famílias não estiverem estruturadas, vivendo bem, dificilmente nós teremos pessoas que portarão bem dentro da igreja. Eu cheguei a dizer na semana passada, ou na semana atrasada, que se nós não aprendermos dentro de casa a pedir perdão, a lavar as roupas, a colocar as coisas no lugar, irmãos, será hipocrisia tentarmos viver isto aqui dentro. Será hipocrisia tentarmos viver isto aqui dentro. Nós precisamos, portanto, meus amados irmãos, urgentemente resgatar valores para o bem-estar da nossa família, para que a nossa família esteja mais próxima do ideal de Deus para ela, a fim de que o nome de Deus seja louvado através de nossas vidas e nós sejamos também abençoados, sejamos felizes para a glória do nome do Senhor. Então veja que Jesus chega no versículo de número 5, dizendo, veja o problema que havia entre os israelitas, e a gente observa isto, irmãos, de certa forma existente em nossos dias. Porque observe o versículo de número 5. Jesus segue dizendo, mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderiam ou poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem o pai nem a sua mãe. Eles arrumaram um escape para não honrar o pai e a mãe. Como assim? Quando nós vamos estudar isso mais detalhadamente, nós vamos perceber que os filhos, por vezes, deixa eu dizer aos irmãos, mesmo cultuando a Deus, mas não conhecendo a Deus, dê-me a sua atenção, por favor. Mesmo cultuando a Deus, mas não conhecendo a Deus, daqui a pouco,
nós vamos observar uma expressão que a Bíblia usa de filhos aqui, que eu quero dar exemplo, que a Bíblia diz, eles serviam a Deus, e a Bíblia faz a colocação, eles não conheciam ao Senhor. Então dê-me a sua atenção. Eles conheceram, mas passaram a viver tão distante de Deus, que eles começaram a passar por cima de ordenanças de Deus. E por vezes, aí estamos nós também, passando por cima de ordenança divina. E nós queremos encontrar muitas vezes onde está o erro, onde está a falha. E quem sabe Deus está trazendo a resposta para nós aqui nesta noite. Quem sabe esteja Deus colocando luz naquela situação para nós tão obscura, tão problemática, que a gente ainda não conseguiu sair dela ou resolver aquela situação. Cada um de nós aqui fomos filhos. Somos filhos. Pode ser que eu tenha alguém aqui que, como eu, já não tenha mais pai, não tenha mãe. Mas eu tenho pessoas aqui nesta noite com uma certa idade bem mais avançada que eu, por exemplo, com liberdade. Eu vou usar aqui a pessoa do pastor Dercy. Graças a Deus, Deus tem dado a ele o privilégio de ainda ter mãe. Eu já não tenho aqui nessa terra mais pai e nem mãe, embora seja mais novo que o pastor Dercy. Mas Deus tem dado a ele ainda o privilégio de ter sua mamãe. Nós ainda somos filhos, vocês são filhos. E como é que nós estamos sendo filhos? Como fomos filhos quando estivemos debaixo da autoridade imediata de nossos pais? Como relacionamos com eles? Então volte a sua atenção para cá. Sabe como que eles começaram a burlar esse mandamento? Isso é, se eu posso usar essa expressão, passar por cima, pisar em ordenança divina. Os filhos faziam o seguinte, aqueles que tinham coragem de fazer o seguinte, o que eles tinham, propriedade, bens, o que eles tinham, poder monetário, dinheiro, prata, ouro, eles faziam uma oferta ao templo, ao santuário. E com isto aqui eles diziam, o que eu tenho é consagrado a Deus. Eu não posso mais lançar a mão no que eu tenho para beneficiar vocês. E eles não importavam com o pai, com a mãe, em determinada idade. Se o pai e a mãe dependiam deles. E Jesus vem mostrando para eles, é aqui que entra o texto que eu preguei para os irmãos, porque está lá em Isaías 29, Jesus vem mostrando para eles, amados irmãos, onde é que eles estavam errando. Porque eles continuavam proferindo, nós honramos ao Senhor Deus Jeová. Então é aqui que entra o versículo que lemos, 15:8, quando Jesus disse, hipócritas, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Dê-me a sua atenção, por favor. Aqui a mera ou a falsa religiosidade. Quantos filhos que não estão bem com os pais, mas são crentes? Falsa religiosidade. Filhos que não são submissos aos pais, não são obedientes aos pais, mas estão na igreja, estão ceando, alguns vão batizar, e ainda não conseguiram acertar esta situação de serem obedientes aos pais, de honrar os pais, porque é triste para o pai, para a mãe, quando o filho lhe confronta, lhe afronta, e principalmente quando isso acontece na frente das pessoas. Eles só entenderão tal posição quando forem pais. Quando passarem por uma situação semelhante a esta. Quando estiver nessa situação constrangedora, por certo entenderão o que fez com seu pai, o que seu pai sentiu, o que a sua mãe sentiu. E o que a gente não pode esquecer, amados servos do Senhor, que estamos aqui nesta noite, que nós não podemos esquecer, é que isto aqui é ordenança divina. Isto aqui é palavra do Senhor nosso Deus, é um posicionamento de Deus, há um preceito aqui definido pelo Senhor nosso Deus, o qual nós precisamos honrar. Ao passarmos por cima disto, amados irmãos, nós estamos trazendo para nós consequências que elas aparecerão no dia de amanhã. Problemas que vão vir no dia de amanhã. E como disse na semana passada, quando as faturas aparecerem, aí nós começamos a recorrer à memória. Onde é que eu estou devendo?
Onde é que eu errei? A gente vê muitos pais hoje em dia dizer assim, onde é que eu errei? Eu queria saber onde é que eu errei. E eu não estou dizendo que todos os problemas que os pais têm com os filhos se deve ao fato do pai agora ter errado no passado com seus pais. Não estou dizendo isto. O que eu quero dizer à igreja do Senhor Jesus Cristo que me ouve nesta noite é que não nos enganemos. Não estejamos iludidos. Aquilo que nós plantamos, geralmente nós colhemos. E costumamos colher de uma forma muito mais severa. Costumamos colher com a proporção muito maior do que a que nós plantamos. Então é melhor que hoje, no tempo de hoje, a gente organize as situações que nós temos que organizar. Quanto aos filhos, que se submetam aos pais, entendendo que isto trata-se de um mandamento do Senhor nosso Deus. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, no versículo de número 6, está dizendo assim, olha, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Como assim? Pela tradição desses filhos aqui, que era consagrar a sua oferta a Deus, em detrimento do princípio, em detrimento do posicionamento divino de honrar pai e mãe, eles então agora estavam invalidando o mandamento do Senhor nosso Deus, buscando meios para sair fora do que era estabelecido pelo Senhor nosso Deus. Será que a gente não encontra toda esta situação nos nossos dias? Será que nós não encontramos isto hoje entre nós, no meio dos filhos que servem ao Senhor? Eu repito, estou falando entre nós que servimos ao Senhor nosso Deus. Filhos que, como eu, já são casados, já são pais. Então vem a pergunta, como é que nós relacionamos com o nosso pai, com a nossa mãe? Fica, portanto, esta observação para nós aqui nesta noite, que Deus nos ajude a continuarmos caminhando em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus amados irmãos, eu gostaria agora de lembrar a todos que estão presentes aqui nesta noite, que em Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, embora seja conhecido de todos nós, vamos lá citar o versículo. Gálatas, por favor, Gálatas 6, versículo de número 7. A Bíblia diz, não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isto também colherá. E eu coloquei uma observação aqui, queridos, que essas consequências, por vezes, podem ser terríveis. Elas podem ser consequências terríveis. Desprezar isto pode haver consequências terríveis, mas que Deus nos ajude. Agora eu gostaria de que os irmãos abrissem a Bíblia. Vamos lembrar aqui, nós vamos voltar para cá depois. Abrissem a Bíblia, ou abrissem as Bíblias, por favor, em Provérbios, capítulo 1, versículo de número 8, por favor. Provérbios, capítulo 1, versículo de número 8, ao versículo de número 11. Os irmãos encontraram? Então, por favor, me ajude lendo, todos os irmãos em conjunto. Irmãos, Provérbios 1, versículos 8 ao 11. Amém? Tá bom até aí. Tem mais ensinamento aí, mas nós vamos ficar até o versículo de número 11. Eu gostaria de observar aqui com cada um de nós que estamos aqui nesta noite, que por vezes nós desonramos os pais, os filhos desonram os pais quando não ouvem a voz de seus pais. Quando não dão ouvido ao ensinamento do pai, quando não dão ouvido ao ensinamento da mãe. Porque atenção, irmãos, atenção. Nós estamos sabendo que uma criança hoje, com os seus 7 anos de idade, ela tem muita informação. Talvez ela já recebeu mais informação do que o pai, em certos aspectos, e do que a mãe. Mas isto não dá a esta geração que está vindo agora o direito, de forma nenhuma,
de deixar de ouvir o seu pai e de ouvir a sua mãe. Isto não nos dá o direito. Nós precisamos atentar para isto. E eu repito aqui o que tenho dito, isso é indiferentemente da idade que nós temos. Estamos casados, o pai e a mãe têm o direito de nos aconselhar. Poderá ser um problema sério quando o pai e a mãe são parciais. Porque para tal questão, eu estou tratando aqui de pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus, para tal questão devem ser imparciais. Por exemplo, a sogra, se a filha está errada, deve ter coragem de falar para a filha: não, minha filha, você é minha filha, saiu daqui, ó, do meu ventre, mas você está errada. É você que está errada, não é o seu marido. A sogra deve ter coragem de dizer para o filho: filho, você é a cordinha do coração da mamãe, mas é você que está errado. Você que precisa consertar. Você que precisa melhorar. Qualquer pai, qualquer mãe que encobrir tais coisas dos filhos, na verdade, ainda não sabem o que de fato é o amor. Não há amor mais belo, mais perfeito, não há amor maior do que o amor de Deus para conosco. Deus ama-nos tanto que Ele enviou Cristo para morrer em nosso lugar, mas ainda assim Deus não encobre de nós a verdade. Sempre Deus fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Ó, quantas vezes que a gente vem para a igreja e gostaria de ouvir uma palavra naquele dia que trouxesse um consolo para o nosso coração, que fosse doce como mel ao nosso paladar. Mas a gente recebe uma palavra que arde como pimenta e da mais brava que tem. Só que o que a gente não sabe é que lá na frente, o resultado é que o nosso paladar será doce. Lá na frente será. Porque a advertência de Deus hoje é visando o dia de amanhã para nós. Conhecendo a nossa estrutura, a nossa pessoa, sabendo o que somos, quem somos, então Deus sabe perfeitamente tratar as nossas vidas e falar conosco. Jesus ama-nos aqui, ó. Jesus ama-nos incondicionalmente. Mas não pensemos que Ele vai colocar a gente na mão e pensar que nós somos uma tigelinha de porcelana, que tem que tomar todo cuidado, porque senão essa tigelinha tão delicada quebra. Não pense isso não. Não vá cair no pensamento de que porque você está em determinada posição, porque você foi, faz. Deus encobrirá os seus erros, que Deus não fará isso. E Ele não fará por uma razão, porque Ele te ama. E Ele não brincou com o projeto de enviar a Cristo para morrer em seu lugar. Ele leva isto muito a sério, Ele deu o seu Filho para morrer por nós. E esta morte de nosso Senhor Jesus Cristo, ela deve produzir os resultados que são esperados, que é a salvação da nossa alma. Então Deus não brinca com essa situação. Fala conosco de uma forma que às vezes nos dói, mas amando-nos. Então, amados e queridos irmãos, é um erro para filhos não ouvir a voz dos pais. Não dar ouvido aos pais. E eu repito, indiferentemente da idade dos pais. Eu já sou casado, eu já vi esposa revoltada falar assim: ah, ele é o nenenzinho dela. Mulher, esposa também fica revoltada: ah, essa minha sogra com essa minha mulher, eu devia ter trago ela para dentro de casa, porque não sei o quê. Eu tenho dito aos irmãos que para a gente casar, a gente tem que estar preparado. Os jovens precisam preparar mentalmente, biblicamente, foi o que eu falei? Emocionalmente, porque as coisas mudam, famílias fundem-se. Famílias fundem-se. As duas famílias, o ideal é que se tornem uma. Que vivam em paz, não impede guerra. Que haja concórdia e não discórdia, que haja paz. Bom, deixa eu avançar mais um pouco. De forma que é um erro muito grande o filho, indiferentemente do seu nível intelectual, do seu posicionamento, da sua posição na sociedade, seja ele quem for, e o pai e a mãe
pode não ter cultura nenhuma. Feliz é o filho, feliz é a filha, que sabe dar ouvido ao pai e à mãe, que sabe ouvir o pai e a mãe, que abre seus ouvidos para ouvir o seu pai e para ouvir a sua mãe. A Bíblia aconselha-nos isso com muita clareza. Nós estamos vendo aqui no capítulo 1 de Provérbios, versículo 8, e vamos até o versículo de número 11 por uma razão, porque a gente percebe isso acontecer em nossos dias. No versículo 8, olha a Bíblia dizendo: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Olhe para cá, por favor. Como que os filhos serão obedientes a pastores na igreja, se eles não são obedientes aos próprios pais? Como darão ouvido ao ensinamento dos pastores, se eles não ouvem os seus próprios pais? Não dão ouvido aos seus próprios pais? Como se sujeitarão a posicionamentos bíblicos, doutrinários, a posicionamentos estatutários da igreja, se eles têm dificuldade com o posicionamento, com o princípio da submissão ao seu pai? Como, irmãos? Se o pai marca para ele: aqui em casa é assim, meu filho, você tem direitos, mas você tem deveres. Os filhos vão crescendo, irmãos, e eles querem que a nossa casa se torne um reino para eles. Aceite eles com toda a bugiganga deles, com toda a bagagem que eles vão ganhando lá fora, vem trazendo e vão amontoando estas coisas dentro de casa, querendo que a gente cale. Não deixa de ser filhos, são amados por nós, mas o filho precisa entender assim: olha, estou debaixo do telhado do meu pai, estou debaixo da autoridade do meu pai. Filho e filha, não desonre seus pais, não deixe de ouvir os seus pais. Esteja você em que posição estiver, seja bem sucedido como for, não deixe de dar ouvidos ao seu pai. A Bíblia requer isto de nós. Estou aqui, meus amados e queridos irmãos, é um posicionamento bíblico. Filho, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Na King James diz: não menospreze a instrução da sua mãe, mas preze a instrução de sua mãe, dê valor à instrução de sua mãe. Depois chega uma certa idade, quando já não está mais bem perto da mamãe, do papai, ou talvez até que eles tenham partido, já estão com o Senhor, aí aquela vontade de ouvir a mamãe falar, é aquela vontade de ouvir o papai falar, é aquela vontade de ser aconselhado pelo pai, é aquela vontade de ser aconselhado pela mãe. Nós estamos hoje, irmãos, de forma geral, sofrendo com esta situação. Lamentavelmente, vidas de muitos filhos da igreja, elas recebem sugestão de muitas pessoas, dão ouvidos a muitas pessoas, mas não dão ouvido ao pai, não dão ouvido à mãe. E como já vos disse, isso vem refletindo dentro da igreja, porque se não consegue dar ouvido à voz do pai e da mãe, dificilmente também darão ouvido ao pastor da igreja. Dificilmente darão ouvido aos ensinamentos de Deus. Irmãos, isso é mais sério do que nós pensamos. Se nós temos problema no relacionamento com quem convivemos, se nós temos dificuldade para relacionar, se não conseguimos nos acertar nesta situação, será que a gente pensa que estamos acertadinhos com Jesus? Biblicamente falando, se não amamos a Deus, se não amamos o nosso irmão a quem vimos, como amamos a Deus a quem não vimos? Então, irmãos, aqui está falando no amor, mas isso vai refletir em todos os aspectos. Se nós não honramos os nossos pais, de onde procedemos, nos originamos, de onde viemos, quem nos sustentou, nos cuidou de nós, quem nos deu um nome, quem nos embalou pela primeira vez, acha mesmo que nós estamos bem no relacionamento com o Senhor nosso Deus?
Eu não tenho dúvida que se a questão das famílias se organizasse mais no seio da igreja, a igreja seria outra coisa, irmãos. Muitos dos problemas que nós temos dentro da igreja se deve ao mau relacionamento que nós temos dentro de casa. E eu repito, isso vem refletindo dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Se em casa eu posso pisar no pé de alguém e não reconhecer que eu errei, irmãos, aqui na igreja, se eu piso e peço perdão, provavelmente eu estou pedindo de boca para fora. Porque aqueles a quem devem ser, em primeiro lugar, importantes na minha vida, não são. Como é que eu vou de fato estar amando essa pessoa? Estou simplesmente cumprindo com uma obrigação que me é imposta. Mas não se trata de algo deliberado, do mais profundo do nosso ser, do nosso coração. São situações que vão ficando pendentes e vão atrapalhando a nossa vida espiritual. Bom, deixa eu caminhar um pouco mais. Veja aí, por favor, o versículo de número 9. Diz que tanto a instrução do pai como a doutrina da mãe, que vai ser a mesma coisa, é diadema de graça para a nossa cabeça e colar para o nosso pescoço. Algo que é visto, irmãos. Por qual razão? Preste bem atenção. É uma coisa que você identifica de frente. A diadema na cabeça e o colar no pescoço. É bem visível. Quando um filho dá ouvido ao papai, quando uma filha dá ouvido ao papai, dá ouvido à mamãe, esta família é uma família estruturada, o pai e a mãe. Ensinou os filhos, lhes deu princípios, orientou-os. Você vai relacionando com essa pessoa e você percebe, mas que filho bem orientado, mas que filho respeitador, que filho que recebeu princípios, que filho que tem uma posição bonita. Logo dá-nos o desejo de conhecer esse pai e essa mãe, porque a gente percebe que alguém plantou princípios na vida deste moço e na vida desta moça, na vida desse filho, na vida desta filha. Ignorar isso, irmãos, é faltar o diadema na nossa cabeça e o colar no pescoço. É faltar esses valores na nossa cabeça, na nossa mente. Mas que desmiolada aquele menino, rapaz. Mas que desmiolada aquela menina. Faltou o diadema de graça na cabeça. Não dá ouvido ao pai, não dá ouvido à mãe. Anda por aí como filho que parece que não tem pai, como filho que parece que não tem mãe, que não tem princípio, está desnorteado, perdido no mundo. Recebe influência de tudo, de todos. Parece não ter um norte para a vida. Aí ouve-se dizer, coitado desse menino. Diga para mim que isso não é verdade. Se não é assim, essa é a nossa preposição. Quando a gente olha para alguém, que você não vê nele o diadema na cabeça. Não vê o bom entendimento, não vê o juízo, não vê a cabeça no lugar. A gente vai logo pensar que os pais é que falharam nisto. E talvez os pais batalharam, talvez os pais lutaram, mas o filho não quis dar ouvido ao ensinamento do pai, não quis dar ouvido ao ensinamento da mãe, e alguns vão ser marcados para o resto da vida, com situações, com problemas, que não precisavam, mas isto se deu porque a Bíblia está dizendo, filho, ouve o ensinamento do teu pai. Não menosprezes a instrução de sua mãe, porque será diadema de graça sobre a sua cabeça, será colar para o teu pescoço. As pessoas verão, as pessoas perceberão. Tantos pais aqui, meus amados irmãos, recebe de Deus orientação de que não pode deixar de advertir os filhos com sabedoria, com graça, com conhecimento da palavra de Deus, como os filhos devem atentar para o pai, devem atentar para a sua mãe, para o ensinamento do pai e para o ensinamento da sua mãe. Chegue ao versículo de número 10, olha a Bíblia dizendo, filho meu,
Se os pecadores com blandícia se quiserem tentar, não consintas. Versículo 11. Se disserem, vem conosco, expiemos o sangue, espreitemos sem razão ou sem motivo os inocentes. Eu queria ler o versículo de número 11 para os irmãos, na versão King James, dizendo assim: se te convidarem, venham conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitemos o incauto ou sem conhecimento, os que espreitemos o encalço, ainda que apenas por diversão, quando a Bíblia diz sem razão, quando a Bíblia diz sem motivo, a atualizada diz sem motivo, a nossa diz sem razão, a King James está dizendo aqui, por diversão. Veja no mundo atual o que acontece hoje, nas grandes capitais, nas metrópoles, e já não é mais só nesses lugares não, irmãos. Nas pequenas cidades, nas vielas, infelizmente, junta-se uns 3 e 4, de vez em quando, quer divertir matando alguém. Mata por diversão, sem razão nenhuma. Rouba por diversão. Muita gente se tornou assassino porque quis divertir um pouquinho. Muitos filhos se tornaram drogados porque quiseram divertir um pouquinho. Muitos entraram para o caminho do álcool porque quiseram divertir um pouquinho. Havia razão nenhuma. Alguns saíram da igreja, participaram do culto, ouviram a voz do Senhor. Chegou ali fora, o pai diz: filho, você estava na igreja agora, vem para casa, vai dormir, vamos dormir. Mas encontram os 3 pelo caminho, porque o adversário sempre tem seus instrumentos. O pior problema do cristão é ignorar os ardis do adversário. Constitui-se fraqueza nossa quando nós ignoramos o perigo. Essa é a fraqueza do ser humano. Ignorar os perigos, a advertência divina. Está aí a fraqueza. O fraco pode dizer eu sou forte, quando ele está agarrando com as coisas de Deus e dizendo: Senhor, fraco sou, mas o Senhor é forte, ajuda-me. Deus diz: eu te ajudo pela palavra, ouve o ensino do seu pai. Senhor, me ajuda, não menospreze o ensino da sua mãe, está aí, me ajuda. Senhor, me ajuda, honra o seu pai e a sua mãe, e tudo te irá bem sobre a terra, e os teus dias serão muitos. É Deus ajudando você. Quando a gente está na igreja, irmãos, que vem um ensinamento, a gente tem que receber como uma corda de Deus para a sustentação das nossas vidas. A gente deve agarrar a esta corda, abraçar com toda a força que nós temos e pedir a Deus: não me deixe cair, Senhor. Nós mesmos devíamos nos sentir, irmãos, como que espantados, bem próximo ao perigo, mas percebendo que Deus coloca uma corda à nossa disposição, dizendo: é só tu agarrar que eu te puxo, que eu te seguro, que eu te sustento. Senhor, eu quero vencer, então deixa a novela na sua casa e vem para a igreja adorar o meu nome, que eu te darei vitória. Quer vencer essa miséria, mas só fica em casa, na frente da tela plana, vendo tudo quanto é tipo de bugiganga, bobageira. Quer vencer? Quer ser homem de Deus, quer ser mulher de Deus, quer ser bênção. Que jeito? Que jeito, irmã? Você acha que Deus não te encontrou aqui nessa noite? Que jeito, irmão? Ora, a mensagem que nos agrada, a gente diz: é uma bênção, é uma maravilha. Constitui-se o maior perigo, a maior fraqueza nossa, quando nós ignoramos os ardis do adversário. Você precisa sobreviver espiritualmente, eu preciso sobreviver espiritualmente, nós precisamos sobreviver espiritualmente. Como dizia o pastor Sebastião sempre em suas preleções, é uma covardia a igreja vazia e alguns crentes nesta hora provavelmente assentados na tela do computador, conversando fiado, batendo papo no WhatsApp. Alguns com a cara lerda até têm coragem de estar conversando com mulher sendo ele casado, outras casadas conversando com homem sendo ele casado e ela também. Com a cara tão lavada, alguns têm coragem
de ir para frente da televisão, enquanto tem um grupo de pessoas. Nós tivemos 15 minutos de oração, irmãos, e oramos pela igreja, oramos pelos nossos irmãos, pedimos ajuda. Aparece na igreja de quando em vez e ainda quer culto bom, quer culto cheio da glória de Deus, quer pastor que não seja enjoado, quer pastor que não pegue no pé, quer pastor que concorde com as misérias, com o pecado, com a vaidade, com o mundanismo. Deus tenha misericórdia de nós. Avança-se madrugada dentro, numa internet, num computador, num Facebook, 3 da manhã, está mandando mensagem, está colocando eu gosto, os likes estão lá, mas vai ver a vida espiritualmente, está vazia. Vazia. Quer vencer? Quer vida espiritual? Está revoltado? Vai dizer que não vai vir no próximo culto de ensino? Você viu como é que Jesus é bom? Eu te trouxe aqui hoje. Viu como Jesus é maravilhoso? Olha aqui, ó. Pessoas ficaram em casa hoje. Estou falando para todos nós, começar comigo. Pessoas ficaram em casa hoje. A gente vai chegar em casa, vou encontrar eles acordados, irmão. Agarrado com essa tribulação toda. E um pouco de pessoas levando as coisas de Deus a sério, clamando, pedindo: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. E Deus colocando a corda à disposição, dizendo: agarra-te nesta corda. Pega-te nesta corda. Deus não quer que a gente pereça. Essas portas foram abertas, não é por mera casualidade. Isso aqui não está aberto para a gente brincar, para a gente encontrar. Isso aqui está aberto para nós adorarmos a Deus, ouvirmos a sua palavra, sermos fortalecidos e sarados a cada dia, irmãos. Então aqui a palavra de Deus está dizendo para o filho que é vitória, o filho que quer vencer: não deixe de ouvir a voz do seu pai. O filho pode desonrar os seus pais quando não ouve a voz deles, quando tanto faz o ensinamento do pai, quanto tanto faz o ensinamento da mãe. Nossos pais vão envelhecendo, irmãos, e eles vão começando, na maioria das vezes, com algumas exceções, eles vão começando a perceber que os filhos vão distanciando, vão ficando distantes. Alguns desavisados, como já disse, não se prendem aos detalhes da palavra de Deus. Eles vão deixando de ouvir o papai, vão deixando de ouvir a mãe. Eu me lembro, irmãos, eu às vezes não gosto de ficar falando em relação à minha pessoa, mas a minha mãe, ela morava com o pastor Eliezer, como os irmãos sabem. Geralmente todas as viagens que eu fazia, eu viajava, por exemplo, no sábado ou na sexta, para essas viagens que eu fazia, visitando as congregações. Se eu viajava no sábado, na sexta noite, eu estava na casa da minha mãe, dobrando os joelhos e pedindo a minha mãe: mamãe, ore por mim. Eu era pastor dela. Mamãe, ore por mim. Chegava, ia lá agradecer, para ela agradecer a Deus pelo meu retorno em paz. Como esposa dentro de casa, geralmente minha esposa estava comigo e ela orava por mim. E eu repito, eu era pastor dela. Mas entendo, sempre entendi, a partir do momento que tomei conhecimento com os ensinamentos de meu pai e minha mãe, que Deus abençoa as nossas vidas através de nossos pais. Feliz o filho, feliz a filha, que dá ouvidos à voz do papai, dá ouvido à voz da mamãe, que ouve o pai, que ouve a mãe. Muitos desacertos poderiam ser evitados se nós nos prendêssemos a isto. A Bíblia está dizendo aqui para nós, e como nós bem sabemos, irmãos, o que mais acontece, de vez em quando a gente vê acontecer, alguém que entra em situações complicadas por uma simples diversão, porque alguém chamou e disse: olha, o negócio é bom, é divertido, você vai gostar. E o pai e a mãe disse: não faz isso, não vai. Às vezes o pai e a mãe dizem assim: filho, evita esse lugar, filho, evita essa pessoa, filho, cuidado.
E a gente tem muita dificuldade para lidar com isso. Os filhos vêm bater a cabeça com o pai e com a mãe, dizendo: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Os porquês aparecem. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então nós devemos tomar cuidado, porque eu volto a repetir aqui o versículo de número 11, na versão King James. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitemos o incauto, ainda que apenas por diversão. Vamos fazer isso, é só uma diversão, não é nada a sério. Sai fora. Não condiz com o ensinamento que você recebe na palavra de Deus, corra. Tome distância, corte e volta, mentalize, coloque na sua cabeça que Deus te deu uma casa e você pode ser feliz dentro desta casa. Nossa casa é o nosso pedaço, irmãos, é a nossa zona de conforto. A nossa casa é uma espécie de um reino, onde nosso pai é o rei, onde a nossa mãe é a rainha, e nós somos os príncipes. Ali é a nossa herdade, ali é o nosso espaço, ali Deus nos deu para que vivamos bem. Irmãos, nós precisamos resgatar valores, ou então será tarde demais. Nós precisamos correr atrás de algumas coisas que nós perdemos, ou então será tarde demais. Precisamos buscar isto de volta enquanto nós temos oportunidade. Deixa eu caminhar mais um pouquinho. Os irmãos querem ver esse grande problema? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2. Primeiro de Samuel, capítulo de número 2. Estou em 2 Samuel, perdão. 1 Samuel, capítulo de número 2, irmãos. Os irmãos encontraram? Olha o versículo de número 25. Os irmãos podem ler, por favor? Irmãos, nós estamos falando aqui que filhos desonram os pais. A Bíblia diz que os filhos devem honrar os pais. Isso tem que transcender, ir além de obedecer, ir além de amar. É preciso também honrar os pais. Os filhos desonram os pais quando não ouvem a voz dos seus pais. Estou colocando um exemplo aqui porque o fim desses dois aqui foi um fim muito terrível, trágico. Próprio Deus envia sobre eles o seu juízo. E os irmãos sabem todo o contexto, eu não tenho tempo aqui, não vou me prender a explorar esse contexto aqui, mas os irmãos sabem que esses são os filhos do profeta Samuel. Profeta e juiz. Samuel era juiz, irmãos, profeta do sacerdote Eli, sacerdote e juiz de Israel. Os irmãos sabem que esses dois moços não temiam ao Senhor nosso Deus. A Bíblia apresenta eles com graves erros. Eles não esperavam que as ofertas fossem queimadas da forma como deviam ser queimadas, para depois, como sacerdotes, tomar a sua parte. Mas a Bíblia diz que eles mandavam seus moços lá, antes que a oferta se concretizasse, o sacrifício se concretizasse, atrapalhavam a oferta, e chegou ao ponto, da Bíblia diz que as pessoas estavam parando de sacrificar. Ou seja, a situação desses dois moços aqui, estava causando um problema na obra do Senhor nosso Deus. E olhe para cá, por favor, levemos a sério o que estou dizendo aqui nesta noite. É um perigo quando a nossa vida começa a causar problema para a obra de Deus. É um perigo. Dê-me a sua atenção. Eu falei há um tempo atrás aqui que Deus não está preocupado com os fracos. Os irmãos devem lembrar.
Há lugar para os fracos em nosso meio, mas não para desordeiros. Desordeiros é outra coisa. O pecado deliberado, consciente, programado, projetado, o peso dele perante o Senhor nosso Deus é muito grande. Aqui não se tratava de falhas corriqueiras do dia a dia, o que nós chamamos de pecados involuntários. Mas aqui se tratava de algo projetado. Esses meninos chegaram tão distante de Deus, que eles mantinham relações sexuais na porta do tabernáculo, com as moças ou com as mulheres que serviam ali. Chegaram ao cúmulo do absurdo. Só que, olhe para cá, por favor, filho que está aqui nesta noite, irmão e irmã, só que as pessoas enganam, porque eles cometem uma vez e juízo não aparece. Aí ele pensa, eu posso ir para a segunda? Você está me entendendo? Da primeira vez, Deus espera o seu arrependimento. Deus espera o seu quebrantamento. Deus espera a sua contrição. Deus espera o abandono da prática. Erra a segunda vez, mas engraçado, eles falam na igreja que Deus é santo, que o juízo começa pela casa de Deus, eu não vi nada, já é a segunda. Apareceu nada. Terceira, quarta, não esqueça que o nosso Deus, Ele é grande em misericórdia. Ele é longânimo, eu perco paciência. Deus é paciente. E como Ele leva muito a sério aquela questão de que Ele enviou Cristo para nos salvar, Ele quer o resultado da morte de seu Filho, Ele espera que nós nos arrependamos. Mas há alguns obstinados que continuam, parece que desavisados, insistem naquela situação, continuam. Assim estavam esses moços. Eli, a gente sabe muito bem que ele falhou, porque ele era o pai desses meninos. Segundo lugar, irmãos, ele era o líder. E o pecado deles eram pecados, eu repito, gravíssimo. Já estava afetando o culto ao Senhor. As pessoas já não vinham mais adorar a Deus. Perderam a credibilidade no sacerdócio, na igreja. Olhe para cá, por favor. Algumas pessoas não perdem a credibilidade na igreja por causa do mau testemunho de 1, 2, 3. Ou será que isso não é verdade? Algumas pessoas nos dizem, Deus me livre daquela igreja. Diz daquela igreja. Por causa de A, de B, de C, que entra na caminhoneta, fala da vida de todo mundo. E conversa fiado. E tem a língua esticada e não cabe dentro da boca. Só está faltando morder um pedaço da língua, talvez melhora. Olhe para cá, por favor. Isso vai causando prejuízo, cria uma barreira. E eu fiquei sabendo que o fulano fez isso, que a fulana fez isso, que o Bertrano fez isso, que a Bertrana fez isso. E eu que estou vendo que o ciclano é assim, que a Bertrana é assim, que o fulano também é assim, só não vejo que eu sou assim. Lá vai. Toda essa situação vai virando aquela lenga-lenga. O prejuízo vai vindo para a obra. Sabia? As pessoas que moravam mais distante para vir trazer a oferta, eu estou parafraseando agora, viu, irmãos? Estou parafraseando. Então, Wilson, é dia do sacrifício. E aquela situação com aquele sacerdote daquele jeito? Eles não deixam a gente ofertar, ué. Quando a gente vai fazer o sacrifício, o moço dele chega lá e mete aquele garfo de 3 pontas lá. A oferta não foi nem concretizada, o trem fica no meio da metade. Eu não volto lá mais, eu não faço mais isso. Deus olhando o céu. Levantou um profeta que foi lá, o profeta nem sequer nome a Bíblia dá para ele. E eu já sempre disse para os irmãos, Deus não preocupa com esse negócio de nome. Deus dá os nomes de alguns e oculta dos outros. Só que o resultado do feito dessas pessoas aparece. É isso que é glorioso. Ele foi lá e falou com Eli. Por último, irmãos, Deus usou o próprio menino Samuel e falou com Eli sobre tudo o que haveria de acontecer. E Eli disse, o que posso fazer? Ele é o Senhor, o que fizer,
Então preste atenção. Mas Eli tomou uma atitude em determinado dia, não levantou eles do cargo, não removeu do lugar, mas tomou a atitude de conversar com eles. Os irmãos querem ver isso? Vamos ver a partir do versículo de número 22. Veja a Bíblia dizendo assim, olha. Eli, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Olha a situação. O pecado deles já estava levando os outros transgredir, os que não ofertavam, também estava em falha perante o Senhor nosso Deus. Por causa da atitude deles. Versículo de número 25, Eli diz assim, eu quero ler agora, irmãos, o versículo de número 25, na King James, ela é mais clara. Olha aqui. Se um homem comete um pecado ou falta contra outro ser humano, os juízes poderão intervir a seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por ele? Seus filhos, apesar destes conselhos e advertências, não quiseram dar atenção a seu pai. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Ou seja, irmãos, quando a King James traz para nós de uma forma mais clara, dizendo assim, o Senhor já havia resolvido destruí-los, significa, meus irmãos, que eles entraram no sacerdócio, não eram desse jeito, foram se afastando, tornando-se obstinados. O pai, que eles deviam respeito porque é pai, depois o pai também era sacerdote, depois o pai era juiz. O pai veio a eles e disse para eles, falou com eles, vocês estão levando as pessoas a pecar, não é só vocês que pecam. A Bíblia diz, eles não quiseram dar atenção ao pai. Entretanto, o Senhor já havia resolvido destruí-los. Então dê-me a sua atenção. É um mal quando o filho está desonrando seu pai, não dando ouvido à voz do seu pai, não ouvindo a sua mãe, não acordando para os ensinamentos do pai, para o ensinamento da mãe. Primeira vez passa batido, segunda vez passa batido. Quantos filhos não voltou para casa, a mãe advertiu, o pai advertiu, o pai falou, ó, é até às 10, chegou às 11. Depois, irmãos, vai cansando o pai, chegou às 11h30, depois chegou à meia, depois chegou à meia-h30, às 0h30, 1, 2, depois começou a dormir na rua. Se tornou normal. Se tornou normal. E aí sempre pensando, mas sempre eu voltei para casa, nunca deu problema. Papai e mamãe estão em casa orando, ora, não haveremos de pensar que provavelmente o Eli pedia a Deus. Tem misericórdia desses meninos que se tornaram insensíveis, desviados. E a Bíblia diz, queridos irmãos, no versículo de número 12, do mesmo capítulo, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor, ou não procediam de acordo com uma pessoa que conhece a Deus procede. Enveredados nesse caminho de loucura, passou-se um tempo, vocês sabem muito bem, o Eli é pai deles, então é claro que o Eli é mais velho que eles, né? Isso é lógico. Passou-se um tempo, nós chegamos ao capítulo de número 4, a guerra aparece, eles vão para a guerra e os dois vão tranquilos, irmãos. Eu fico preocupado com as pessoas que pensam que está tudo bem. Foram para a guerra, colocaram a arca no ombro e foram, dizendo, mas quem é que vai ser, como que a gente vai ser derrotado se a gente tem a arca? Quantas pessoas que estão assim, como que vai ser derrotado se o papai e a mamãe ora, jejuma? Eu vejo eles na calada da noite falando, Deus tem misericórdia, Deus compadece, Deus livra, mas estão lá deliberados, arca no ombro, confiados naquele objeto, levaram ele, chegou lá, diz a Bíblia que os filisteus os derrotaram, mataram os dois, tomaram a arca do Senhor e levaram. Voltou alguém, comunicou Eli, que estava assentado, sendo ele velho e pesado, diz a Bíblia,
Ele cai, quebra o pescoço e também morre. O filho de um deles nasce e vai ficar marcado para o resto da história, porque o pai não honrou a Deus e não honrou o próprio pai. Dá-lhe o nome de Icabô, e lá se foi a glória de Deus. Para o resto da vida chamando Icabô, e lá se foi a glória de Deus. Onde é que nasceu? No dia que meu pai morreu. Onde é que você nasceu? No dia que meu pai morreu. Onde é que você nasceu? No dia que a arca foi levada. Quando é que você nasceu? No dia que minha mãe também morreu no parque. Quando é que você nasceu? No dia que a arca, no dia que o meu avô também morreu. Você está entendendo a seriedade da questão? Quando Deus lá atrás, através de Eli, está falando para os seus filhos, mas eles não dão ouvido ao seu pai. Eles estão avolumando, engrossando o seu pecado e trazendo isto para sobre eles. O que aqui acontece é esta consequência. É claro que eles morrem no mesmo dia que o pai morreu, então automaticamente você sabe que o pai viveu bem mais do que eles, e eles morreram bem antes do que poderiam morrer. Provérbios capítulo 10 e o versículo de número 27. Nós paramos aqui na semana passada. O temor ao Senhor prolonga os dias do justo, de vida, mas o ímpio, seus dias serão abreviados. Os desses meninos aqui foi abreviado. Morreu antes do que poderiam ter morrido. Por qual razão? Não deram ouvido à voz do Pai e não deram ouvido à voz de Deus. Tenhamos consciência, irmãos, de que esses princípios já foram definidos por Deus e não cabe a nós tentarmos querer redefinir o que já foi definido pelo Senhor. Nós precisamos crescer, a igreja precisa crescer, nossos filhos precisam vir, ou estarem vindo, mas sabendo que, indiferentemente ao contexto que eles estão, século 21, pós-modernidade, mas precisam saber que esses valores, eles têm que permanecer, são inalteráveis. Os filhos devem ouvir os seus pais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a cada um de nós. Esperamos os irmãos aqui nos próximos trabalhos, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor. A gente